Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Na aula de hoje vamos continuar o regimento interno da Câmara dos Deputados, falando das sessões públicas. Na aula passada a gente já viu que é uma sessão, certo? Na regra geral, as sessões elas são públicas. Como exceção, tem as sessões privadas, que é naqueles casos especiais da segurança de Estado, como a gente bem viu na aula anterior. Se você não sabe nada do que está acontecendo aqui, volte às aulas passadas para entender o conteúdo, certo? Até chegar nessa aula. Se você quer ir de paraquedas nesta aula, eu recomendo você assistir os vídeos anteriores, tá bom? Vamos aqui falando da abertura da sessão. Qual é o quórum mínimo para definir a abertura da sessão pública? A sessão ela tem que ter um quórum mínimo de deputados necessário, certo? No início, à hora marcada, todos devem ocupar seus lugares. A Bíblia Sagrada fica sobre a mesa principal, certo, pessoal? Tem a Bíblia lá na mesa principal, que é o símbolo lá da Câmara, a Bíblia na mesa, e tem todos os lugares de todos os deputados. Aí cada um senta no seu devido lugar. Para abrir a sessão, seja considerada aberta, é preciso a presença de, no mínimo, um décimo do total de membros, ou seja, 52 deputados. Um décimo, isso aqui é muito importante, porque possivelmente vai cair na sua prova essa perguntinha. Qual é o quórum mínimo para abrir uma sessão? É um décimo do total de deputados. Atualmente é 52 deputados. Pode ser que crie um projeto de lei futuramente para aumentar esse quantitativo, mas até então são 513 deputados, 52 representa esse um décimo, tá bom? E o presidente ele profere a frase formal de abertura. Quando falta um quórum, o que, que acontece? Se não houver um número mínimo de deputados no horário, o presidente ele espera por mais meia hora. Esse atraso é descontado no tempo total do expediente. Se teve um atraso de meia hora, vai ter meia hora de prorrogação, certo? Se mesmo após a espera ainda não houver um número mínimo, a sessão não ocorre, certo? E os ausentes recebem falta. O artigo 80 ele fala da leitura da ata. A aprovação da ata, o segundo secretário é que lê, certo? Essa ata. A ata é um texto corrido que faz durante toda a reunião, para colocar o que aconteceu lá naquele dia e data marcada. Tudo o que aconteceu na reunião é registrado em ata. E o segundo secretário é quem lê a ata da sessão anterior, fazendo um registro oficial do que aconteceu, e o presidente a considera aprovada automaticamente, sem votação, certo? Não existe uma votação para aprovar a ata, ela é aprovada automaticamente. Isso aqui pode também cair em prova, certo? Aprovada automaticamente. A retificação da ata. Se um deputado quiser corrigir a ata, ele deve enviar uma declaração escrita à mesa. O presidente decide se aceita ou não a correção. E dessa decisão cabe recurso ao plenário. Em relação à leitura, imediatamente após a ata são lidas as comunicações dos deputados e a correspondência geral de interesse do plenário. O artigo 81 ele fala do tempo das breves comunicações, que é o pequeno expediente. O artigo ele detalha parte da sessão que é destinada aos discursos curtos do deputado, certo, pessoal? O pequeno expediente é aqueles discursos curtos, o nome já diz. Tempo de fala. Após a leitura do expediente, os deputados inscritos têm 5 minutos cada para breves comunicações. Não são permitidos apartes, ou seja, não são permitidas aquelas interrupções por outros deputados nesse momento. 5 minutos corridos para o deputado expressar lá a breve comunicação que ele tem a fazer. E como é que é a inscrição? Os deputados interessados eles se inscrevem em um livro próprio na mesa, garantindo a preferência a quem não falou nas últimas 5 sessões, certo? A inscrição é pessoal e intransferível. Aquela pessoa ela tem a vai lá e faz a inscrição por iniciativa própria. Em relação à regra da presença, se um deputado ele é chamado a falar e não aparece, ele perde o direito de preferência na próxima vez. Tem essa punição. O artigo 82 ele fala sobre o início da ordem do dia e o código de votação.
Em relação ao horário e verificação. Bom, a ordem do dia ele começa às 16 horas, certo? 4 horas da tarde. Antes de iniciar, é verificado o número de deputados presentes no plenário, em relação ao mínimo, né? Que tem que ter pelo menos 52 deputados. Havendo quórum e matéria, se houver projetos a ser votados e o número mínimo legal de deputados para deliberar, a maioria absoluta geralmente, a votação começa imediatamente, interrompendo até mesmo quem estiver discussando na tribuna, certo? Vai começar de qualquer forma. E quando falta o quórum? Se não houver um número suficiente para votar, o presidente anuncia o debate das matérias sem votação. Em relação às faltas e obstruções, quando uma pessoa ele falta as votações, é o mesmo que faltar também a sessão. Quando não ele falta a votação, faltou a sessão. É como se fosse a mesma coisa. Garantindo que as penalidades legais, a execução e a obstrução parlamentar legítima, que é uma tática de oposição combinada entre os partidos e a comunidade da mesa, onde os deputados eles estão presentes, mas se recusam a votar, ou seja, eles é considerado como ausentes, caso eles se recusem a faltar, ok? Basicamente é assim que funciona lá a Câmara. Em relação à ordem da pauta, ou seja, a prioridade da votação. A prioridade da pauta ele segue uma hierarquia, certo, pessoal? Primeiro, a redação finais, texto já aprovado, que só precisa de um ajuste final. Depois, os requerimentos de urgências, pedido para pular fila, certo? O terceiro é os requerimentos de comissões, certo? Aqui a gente já estudou as aulas de comissões, que foi a maior aula aqui do regimento interno. E tem esse requerimento de comissões, que é o terceiro lugar. O quarto lugar de prioridade é os requerimentos do deputado. E, por fim, tem as demais matérias na pauta, certo? Existe também uma flexibilidade. A ordem pode ser mudada ou interrompida para que, a posse de um novo deputado, o seu plenário aprovar requerimentos de preferência, adiantamento de alguma coisa, essa ordem ela pode ser mudada, certo? Tem uma flexibilidade quanto a isso. Não é rígido aquela ordem que eu acabei de mencionar. O artigo 84 ele foi revogado, certo? Não tem mais, não está mais em vigor. O artigo 85 ele fala do encerramento da sessão e o anúncio da próxima pauta. Ao encerrar a sessão, o presidente ele anuncia a ordem do dia, a lista de matérias, né, da próxima sessão de deliberação, ou seja, o que o pessoal vai votar, e comunica a pauta aos líderes dos partidos. No artigo 86 ele fala da organização da ordem do dia, a pauta da semana, certo? A elaboração e a publicação. O presidente ele organiza a ordem do dia com base em uma agenda mensal. E nas regras de prioridade, que está no artigo 83, essa pauta ela deve ser publicada e distribuída aos deputados na semana anterior à sessão. Eles têm um tempo a mais para pensar, para discutir, entendeu? E aí chega na regra de preferência. As matérias da sessão anterior que não foram votadas, ela tem preferência na pauta seguinte, certo? Emendas do Senado e projetos da Câmara, ela tem também preferência sobre outras matérias. Ou seja, o que é mais importante é votado primeiro. As condições para entrar na pauta. Um projeto só entra na ordem do dia se estiver em condições regimentais. Ou também se já tiver os pareceres de todas as comissões para as quais foram distribuídos. Porque é distribuído para cada comissão, tem uma proposta. Por exemplo, a Comissão da Saúde, ela avalia projetos relacionados à saúde. Comissão do Esporte, projetos relacionados ao esporte, ok? Aí se já tiver passado pelas comissões, já distribuído, já tudo certinho, aí entra em pauta, ok? Em relação ao artigo 87, fala sobre o tempo de fala no grande expediente, certo? O artigo 87 define como funciona a parte da sessão destinada aos discursos mais longos, ok? O tempo de fala, que a gente viu na aula passada. Esse tempo ele já inclui os apartes, ou seja, as interrupções, que é permitida por outros deputados. Inscrições e sorteio. A lista de quem vai falar é organizada por meio de um sorteio eletrônico, cujas regras são definidas pela mesa diretora. E tem limite de participação? Tem sim. Cada deputado ele pode falar no grande expediente no máximo 3 vezes por semana, por semestre, na verdade.
sendo uma vez por sorteio e 2 vezes se outro deputado ceder a vaga, porque também tem um deputado que foi sorteado, só que ele não quer falar, quer ceder para outra pessoa que tem mais desenvoltura para falar, aí ele coloca para outra pessoa. Aí ele pode ceder até 2 vezes por semestre, tá bom? E também a prioridade futura. Se um deputado ele não conseguir falar por falta de uma vaga em um semestre, ele tem preferência na inscrição no semestre seguinte. O artigo 88 ele fala sobre os usos alternativos do grande expediente. Ou seja, quando tem uma comemoração e recepção, o presidente da Câmara ou plenário, por deliberação, ele pode decidir usar o tempo do grande expediente para uma comemoração, uma data importante, entendeu? Ele pode pegar esse tempo e destinar a outra coisa. O tempo de fala para os líderes do partido. O artigo 89 ele fala que a finalidade desse tempo de fala é ter um espaço para os líderes ou representantes falarem sobre assuntos de relevância nacional, expressar uma posição sobre determinada bancada, né? E esse tempo de fala é proporcional ao tamanho da bancada. O partido maior vai ter um tempo de fala maior. Tempos fixos. Os líderes do governo de minoria, ou seja, da oposição, e da maioria, que é a, como é que eu posso dizer? Tem a oposição e tem aquela bancada que é a líder, né? A maior parte, que é do governo pró-governo, né? E aí, a maioria ele tem um tempo fixo de 8 minutos, certo? E o da minoria também, é um tempo fixo de cada um. E regras importantes sobre esse tempo. Não são permitidas a partes, ou seja, não são permitidas interrupções durante as falas das lideranças. A cessão de tempo. Os líderes também ele pode ceder o tempo total parcial a quem tem direito, né, para outros líderes, se assim o desejarem, permitindo uma flexibilidade na organização da pauta. E o que acontece se a pauta de votação terminar cedo? Esse artigo, o artigo 90, ele define o que a Câmara faz se a lista de projetos a serem votada, ou seja, na ordem do dia, terminar antes do horário do encerramento, que é às 19 horas, ou se não houver projetos para votar. Finalidade é justamente que esses casos, o tempo que sobra é preenchido com comunicações parlamentares. Quem fala é o presidente, que concede a palavra aos deputados que foram indicados pelos líderes de seus partidos. A regra é que os oradores eles são chamados para, de forma alternada entre os partidos ou bloco parlamentar e cada deputado pode falar por um período máximo de 10 minutos. O artigo 91 ele fala da transformação da sessão em comissão geral. Esse artigo define um procedimento especial, onde a sessão normal da Câmara é transformada em uma comissão geral. Nesse formato, o debate é ampliado e podem participar de pessoas que não são deputados, por exemplo. Ele é uma reunião especial e acontece no próprio plenário, certo? Mas também segue regras diferentes de debates, permitindo também a oitiva de especialistas e autoridades. E os motivos para criar essa comissão geral? Tem debates relevantes para debater um assunto muito importante para a proposta de líderes ou de um terço dos deputados, também para propor iniciativa popular, para discutir um projeto de lei, por exemplo, para o comparecimento de ministro, quando o ministro de Estado comparece para prestar alguma informação, e também as regras para debates relevantes, que traz aqui o parágrafo 1º e o primeiro A, que pode ser convidados até 2 especialistas por partido ou bloco, e os convidados e autor do requerimento, os líderes também e outros deputados inscritos, eles têm tempo de falas específico, certo? E a regra do projeto popular é justamente que o defensor do projeto, ou seja, um deputado indicado, ele fala por 30 minutos, sem interrupção, certo? E o retorno à sessão. Assim que a finalidade das comissões geral é alcançada, a sessão plenária volta ao andamento normal, ou seja, o pequeno expediente, o ordem do dia e etc. Vamos agora resolver questões sobre a parte de sessões. Bora, pessoal. Primeira questão aqui.
Questão 1. De acordo com o artigo 79 do Regimento Interno, que trata do início da sessão, qual é a condição necessária para que o presidente declare a sessão aberta? Alternativa A. Presença de maioria absoluta? Errado, não exige maioria absoluta. Lembre lá, 52 deputados, é um décimo, certo? Aguardando uma hora, não, nada disso. Não é a alternativa A. Alternativa B. Presença de pelo menos um quinto, não é um quinto, é um décimo, do número total de deputados, com o presidente proferindo a abertura formal. Errado, é um décimo. Alternativa C. Presença de pelo menos a 10ª parte do número total de deputados. Isso mesmo, a 10ª parte. Um décimo. Ou seja, 52 deputados. Com o presidente proferindo a frase regimental de abertura. Isso mesmo. Alternativa C é a nossa gabarito aqui. Alternativa D. Presença da 10ª parte, certo, dos deputados, aguardando 15 minutos, não é 15 minutos, é meia hora. Para caso a falta do quórum deduzindo o tempo do expediente. Não é 15 minutos, é meia hora. A alternativa é presença de um terço dos membros. Não é presença de um terço, é a 10ª parte. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos para a segunda questão. Questão 2. Sobre o tratamento da ordem do dia e a lista de matérias a serem apreciadas conforme o artigo 82 e o artigo 83, assinala a alternativa correta. A ausência às votações não se equipara à ausência da sessão. Equipara sim. Não votou é como se você não fosse para lá, para a sessão, certo? Exceto se a falta for por motivo de saúde comprovada. Errado. A alternativa A está errada. Alternativa B. A ordem do dia pode ter sua ordem alterada para a posse de deputados ou para aprovação de requerimentos de preferência, adiantamento, retirada ou inversão de pauta. Isso mesmo. Olha só, pessoal, a ordem do dia ela pode ter essa flexibilidade, como eu mostrei na aula, certo, pessoal? Ela não é obrigatoriamente ter aquela sequência e ter a ordem do dia. A critério do plenário, então da mesa, eles podem modificar isso aí. Alternativa C. Havendo matéria a ser votada em número legal para deliberar, o presidente deve encaminhar a discussão imediatamente e passar para a votação sem interrupção dos oradores. Não é assim que funciona. Tem todo um critério, tem também o tempo de pausa. Não é assim que está listado aqui na letra C. Alternativa D. Inexistindo quórum para a votação, o presidente deve declarar o encerramento da sessão e atribuir falta aos ausentes. Não é assim também que funciona. Quando não tem quórum para a votação, o presidente ele dá uma chance para o pessoal chegar. Ele dá aquelas meia hora, não é assim que funciona também. É declarar encerrado? Não é assim. A alternativa é o prazo para apresentação de proposições após o grande expediente é de 20 minutos. Não é 20 minutos. O prazo é 10 minutos para cada pessoa lá no expediente. Resumindo-se a leitura de emenda. Não é resumindo a leitura de emenda, não. O grande expediente é quem quer falar naquela hora lá. Tá bom, pessoal? Lembrando que tem uma vez a cada semestre e pode ser até 3 por alguém deixar dar a palavra àquela pessoa. Então, a alternativa também está incorreta e a correta é a letra B. Vamos agora para a terceira questão. De acordo com as regras do grande expediente e das comunicações de liderança, artigo 87 e 89, assinala a alternativa incorreta. Isso aqui que é a incorreta, tá, pessoal? Atenção na questão aqui. É incorreto. Alternativa A. No grande expediente, o prazo para cada orador é de 25 minutos. E os apartes serão incluídos nesse tempo. E, pessoal, será que está correto? Alternativa B. A lista de oradores para o grande expediente é organizada mediante sorteio eletrônico, a ser disciplinado pela mesa em ato próprio.
Alternativa C. O deputado pode falar no grande expediente com no máximo 3 vezes por semestre, sendo uma vez por sorteio e 2 por sessão da vaga de outro parlamentar. Alternativa D. Nas comunicações de liderança, o tempo é proporcional ao número de membros da bancada, variando no número de 3 minutos até no máximo 10 minutos, e os apartes de eleição permitidos. A alternativa é facultada os líderes à sessão total parcial no tempo que lhes for atribuído nas comunicações de liderança. E aí, pessoal, qual é a alternativa correta? Deixa aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com um amigo seu que está estudando para o regimento interno da Câmara dos Deputados e dê uma força a nós também nas outras redes sociais. Aqui embaixo está também o canal do WhatsApp, que a gente passa algumas informações, né, em relação às aulas, como vai postando os vídeos aqui no canal, a gente vai colocando lá também para vocês, tá bom, pessoal? Um grande abraço, continue estudando.